Mais uma vez, uma escola militar virou notícia, mas é pela sua disciplina, pela sua qualidade de ensino? Nem perto disso. Fica comigo que eu vou te contar o que está acontecendo no Brasil. Pessoal, tudo bem? Antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas isso ajuda demais aqui no nosso engajamento, principalmente no YouTube, né? Ajuda o YouTube a mostrar qual que é o nosso público-alvo, né? A partir ali dos likes, dos compartilhamentos, né? Ali das inscrições, né? É que o YouTube consegue definir qual que é o público, né? Então, a gente tem recebido aí pessoas novas no nosso canal, né? Vendo qual que é o tipo de conteúdo que a gente posta, né? E gostaria, né, de pedir para vocês também seguir a gente nas outras redes sociais, tá? Eu não posso falar os nomes aqui, mas é só procurar por Tribuna da Gralha nas outras redes sociais que vocês vão encontrar. Beleza? Então, recadinho dado. Pessoal, o que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar das escolas militarizadas, né? Eu não sei como chamam em outros estados, né? Se é apenas escolas militarizadas, mas aqui no Paraná a gente tem várias e eles chamam de escola cívico-militar. Tá? Então, é basicamente um modelo implantado ali, né? Um modelo militar implantado dentro das escolas. E qual que é o problema disso, pessoal? Você pode até pensar que eu estou vindo aqui falar mal de militar, esse tipo de coisa, apesar de eu ter aí todas as minhas críticas, né, à instituição, instituições militares em geral, né, que a gente sabe que não é porque é militar que é uma coisa que não está ali sujeita à corrupção, agressão, assédio e tal e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem que tirar aquela imagem, né, de que qualquer militar ali é um herói da sociedade, porque não é, né? Basicamente é uma profissão que ele escolheu, né, assim como qualquer outra profissão que você escolheu, né? Às vezes muitas pessoas nem têm dom, nem têm vocação para esse tipo de coisa, né? Mas é basicamente você prestar um concurso. Então, se você prestar um concurso, né, eles vão dizer se você pode ser ou não, né? Vá saber aí o tipo de gente, né? Ainda mais pelas notícias que a gente vê, né? É muito comum pessoas, né, do meio ali militar, militares, seja polícia, bombeiro e tal, tudo mais. Não estou generalizando, né? Eu só estou falando aqui o que acontece muitas vezes, né, na vida real, né? A gente vê aí muitos policiais que saem armados, né, e por qualquer coisinha ali, qualquer discussãozinha em bar e tudo mais, eles se acham no direito de tirar as vidas, tá? Mas esse aqui não é assunto para esse vídeo, tá? Esse é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar aqui, pessoal, é daquele episódio, né, que a gente teve aí na semana passada, de um menino sendo agredido por um policial, né, numa escola, perdão, um menino sendo agredido por um professor, né, dentro de uma escola militarizada, tá? Não tirem esse corte de contexto, né? Então, assim, chocou muito aquela cena, pessoal, dentro de uma escola militarizada, né, é em Goiás, que é um dos estados mais bolsonaristas e de direita, né, do Brasil, e esse episódio a gente só ficou sabendo porque o vídeo veio à tona, né, então imagina quantos episódios iguais a esse acontecem, não só de agressão, né, mas qualquer tipo de agressão, agressão verbal, agressão física, né, psicológica e tudo mais, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa, né, então assim, ficamos sabendo porque o vídeo vazou. E se não tivesse vazado, né? Imagina quantos episódios similares a esse, né, passam despercebidos sem nem chegar ao conhecimento da população, né? Então isso que aconteceu, né? Eu até anotei o nome da cidade aqui porque é uma cidade bem difícil. Quirinópolis, né, em Goiás, né? Eu não vi o tamanho dessa cidade e tal e tudo mais, não sei se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, mas isso na verdade não interessa, né? Esses modelos de escolas militares, elas são implantadas ali, como todo mundo sabe, pelo governo estadual, como o Ratinho Júnior está tentando fazer aqui no Paraná, né? Já existem diversas escolas cívico-militares, ele está tentando implantar ali a partir de 2026 mais 50 escolas, tá? Então o que aconteceu nessa escola em Goiás, pessoal, é muito grave porque assim, eu não vou colocar o vídeo aqui porque são cenas muito fortes, né? Pra gente que é pai, é muito pesado você ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Ainda mais com uma criança de 11 anos, né? É uma criança ali que tá na pré-adolescência, né? Tá aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é. Imagina você ser agredido, né? Você levanta de casa, toma seu café da manhã, dá tchau pros seus pais e vai pra escola para ser agredido por um vagabundo igual esse, né? E pasmem, mas o motivo absurdo para ele ter agredido a criança, né, no vídeo fica explicitamente ali, né, registrado,
que ele tropeçou, né, o imbecil ali, o babaca, tropeçou na mochila de um outro aluno, né, e por motivo que ninguém sabe, ele acabou agredindo, né, esse menino ali de 11 anos que não tinha nada a ver com a história, a mochila nem era dele, para vocês terem ideia, né. Então, assim, eu fico me perguntando, né, quais são os testes psicológicos para avaliar esse tipo de profissional, né, que colocam dentro das escolas, né, principalmente nesses modelos de escolas militarizadas, né. Aqui no Paraná, como eu falei, são escolas que é chamadas de escolas cívico-militares. Então imagina como que é a cabeça, né, de um adulto desse, que tamanha brutalidade, né, ele não consegue ele ter o mínimo de controle emocional, né, para lidar com crianças. Quem tem filho sabe, né, e quem trabalha na área aí também, né, pedagogos, professores e tal e tudo mais, diretores, né, sabem que é difícil lidar com crianças, né, então assim, 11 anos ainda é uma criança, né, ainda está com a cabeça em formação, né, está começando a aprender, às vezes, né, demora muito ainda, né, passa muito dessa idade, para aprender ali o que é certo e o que é errado, né? Então é muita confusão mental com a puberdade chegando e tal e tudo mais. Imagina só, cara, uma criança, né, ser agredida de maneira covarde, né, por um filho da puta igual esse, né? Dá para ver no vídeo claramente ali que ele começa a dar tapa na carteira, né? Já seria um comportamento absurdo, né? Mais plausível assim para uma pessoa que dá para ver que não tem controle emocional nenhum, né, para lidar com crianças e adolescentes, né? Mas o absurdo mesmo, né? Todos os limites ali, né, são quebrados, até porque, né? Eu acho que você tentar impor a força, né, a educação, já é um modelo errado, né? Essas escolas cívico-militares, elas servem para isso. Elas tentam impor a disciplina, né, o conhecimento ali através da força. É intimidação, né? Intimidação. É muito comum. Eu morava num bairro pobre, né? Um bairro muito marginalizado e tudo mais, crianças, né, que às vezes nem tinham contato, não tinham parente nenhum, assim, com pessoas, né, criminosas e tal e tudo mais, quando passava uma viatura da polícia, elas saíam correndo, né, porque a polícia, principalmente nas áreas mais pobres, né, ela sempre foi ali associada como um mal, né, porque toda a população via, né, agressões injustas, humilhações, enfim, coisas assim que se a gente começar a entrar, né, muito a fundo nesses assuntos, eu vou ficar falando só disso, né? E eu só quero falar dessa agressão, né, especificamente, né, em Goiás, né, e de como aqui no Paraná o nosso governador Ratinho Júnior ele está tentando, né, transformar ali o máximo de escolas, né, nesse modelo cívico-militar. Então, o que acontece dentro dessas escolas cívico-militares, né, já começa pelo procedimento errado ali, por exemplo, diretores e tal e tudo mais, eles são escolhidos pelas comunidades, né, nas escolas tradicionais, e nas cívico-militares, né, ou nas militarizadas, elas são escolhidas pelo governo. Então, tipo assim, você já começa a ensinando para a criança que não vai ter democracia nenhuma, né, que o governo vai mandar, e é isso que acabou. E até onde eu saiba, né, até que agora a gente está no mês de novembro de 2025, a gente não vive em nenhuma ditadura, né. Só que o que acontece é que os pais não estão achando disso um absurdo, né. Eu fico pensando, sabe, pessoal, eu tenho uma filha, né, que está com 2 anos ainda, ela não frequenta escola, creche, escolinha, nem nada, né, porque sim, né, porque foi uma opção nossa e tal, tudo mais, a gente consegue manter ela em casa, né, então não vejo necessidade nenhuma, né, de eu tirar minha filha de casa com essa idade, né, quando chegar a idade ali que ela tiver obrigação de estudar e ir para a escola, a gente vai mandar, né, mas a escola que a gente vai mandar vai ser muito bem escolhida, né, a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa, né, a gente não pode normalizar dizendo que não, a escola militar é bom que ela ensina disciplina, a escola militar é bom ali que ela mostra para a criança como que ela deve aprender. Cara, mas é assim que ela está ensinando, né? Assim que a escola está ensinando a criança, que quando ela se frustra com alguma coisa, né, perde o controle, bate na mesa e bate nos outros, eu acho que está totalmente errado, né? Então assim, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de coisa. Obviamente que na teoria, né, todo mundo quer ser o filho disciplinado, quer ser o filho obediente e tal, tudo mais, mas não vai ser na base da agressividade, né? A gente vê, é muito comum, né, eu ouvi história aí de pessoas, né, do meu passado, meus avós, bisavós, mãe, inclusive, e tal, e tudo mais, de como era comum, né, a disciplina através da agressão, antigamente, né, nos tempos mais antigos, assim. Os pais, né, geralmente eles achavam que isso funcionava, e na verdade tudo que você gera é apenas um trauma, né, para o resto da vida da criança. Você imagina uma criança dessa de 11 anos,
né? Ele vai lembrar desse episódio pro resto da vida. Vai ter um vídeo dele na internet, que hoje a gente sabe que quando as coisas caem na internet, elas nunca mais são apagadas, né? Então vai ter um vídeo desse menino pro resto da vida ali, rolando na internet, e ele vai ter que conviver com isso, né? E a escola não vai dar porra de assistência nenhuma, né? Até porque a escola, quando isso acontece, a escola só vai soltar uma notinha genérica, dizendo que repudia, dizendo que não sei o quê, que não é normal. É como basicamente todas as instituições governamentais que a gente vê fazem, né? Acontece algum episódio, geralmente de um absurdo, eu não estou nem falando de corrupção. Infelizmente, no nosso país, a corrupção ela já está enraizada, né? Então, até pelas conversas que a gente tem ali com outras pessoas, né, do meu círculo e tal, tudo mais, muita gente já normalizou a corrupção, né? Mas eu tô falando quando acontece um episódio de assédio, um episódio de abuso, um episódio de agressão como esse, né? É, todas as instituições, né, onde isso acontece, elas só prestam para soltar notinha, né? Elas não dão nenhuma resposta de fato efetiva aos pais, né? Qual que é a assistência, né, que essa escola, que o governo está dando para esse menino, né? Como que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trataria isso, né? Como que o Conselho Tutelar está tratando isso, né? Isso ninguém fala, né? Porque assim, na minha opinião como pai, afastamento eu acho pouco, sabe? Eu acho muito pouco. Eu acho que esse professor ele deveria ter saído da escola direto para a cadeia, tá? E eu como pai, para falar bem a verdade para vocês, eu não sei o que eu faria. Com certeza eu ia perder o controle, né? Da mesma maneira que esse imbecil desse professor fez, eu ia perder o controle, né? E não ia ter conversa. O pior, com certeza, se fosse com a minha filha, com certeza o pior ia acontecer. Eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui, né? Eu acho que é natural você, quando é um pai, você querer defender a sua família, né? Principalmente os seus filhos. Então pode ter certeza que se fosse com a minha filha, esse professor, vou nem falar aqui pro YouTube não derrubar meus vídeos, mas vocês entenderam o que eu tô falando. Então vocês têm que ver, pessoal, como se torna problemático, né, esse tipo de coisa, quando a gente começa, né, a ter esses modelos de escolas, né, militares sendo implementadas assim, sem nenhum controle, né? Inclusive o governo do Ratinho Júnior, né, a partir de 2026, ele quer transformar ele já tem mais de 300 escolas militarizadas, né, aqui no Paraná, né, e ele quer transformar mais 50 nesse mesmo modelo. E o engraçado é que para o Ratinho Júnior transformar essas outras 50 escolas, né, essas outras 50 escolas em modelos cívico-militares, ele está pedindo um caráter de urgência. E é muito engraçado a hipocrisia do Ratinho Júnior, porque assim, na hora de ter aumento para um professor, né, um professor dedicado, que assim, estudou praticamente a sua juventude toda, né, que hoje está ali há 20, 30 anos, né, exercendo como professor. Eu conheço professores aí de 20 anos atrás que ainda estão trabalhando, né, para votar um aumento para esses professores, daí não tem urgência, né, para melhorar ali as condições nas salas de aulas para esses professores, daí não tem urgência. Mas para meter mais 50 escolas, para ele colocar ali os seus militares de confiança na direção, daí tem urgência. Então não dá para entender. É uma coisa que vocês têm que prestar atenção, pessoal. Vocês não precisam ficar sujeitos, né, a essas ditaduras que o governo, principalmente aqui os governos bolsonaristas, né, e eu posso falar muito bem do governo do Paraná porque eu moro aqui, esse tipo de coisa, né, que os governos eles estão tentando implementar de maneira autoritária, né, porque assim, se um pai para olhar isso aqui, né, se um pai para olhar essa notícia do menino de 11 anos que foi agredido lá em Goiás, e começar a pensar um pouco, né, ele começa a fazer uma analogia do que os militares fazem nas ruas, né, que eu não estou generalizando, eu tenho minhas críticas à polícia como instituição, né, mas a gente sabe que todo o lugar tem laranjas podres, né, alguns procedimentos abrem brechas para certos tipos de corrupção, abuso, violência e tudo mais, e é o que acontece, né. A polícia do Brasil a gente sabe que é uma das mais despreparadas e uma das mais mal pagas do mundo, né? Então, assim, não é colocando um bombeiro aposentado, um policial aposentado à frente de uma escola, né, que isso vai transformar ele numa pessoa boa, né? Então, vocês pais, vocês têm que ficar atento a esses tipos de coisas, né? Principalmente vocês que têm filhos menores, filhos que ainda não vão para a escola. Vocês têm que pensar no futuro do filho de vocês. Os governantes estão procurando, né, para o futuro do filho de vocês, é isso aí, é disciplina através do tapa, através do abuso, né, como eu falei, a gente não sabe o que mais acontece nessas escolas, né, eu quero usar um exemplo, não são escolas militares, né, são escolas comuns e tudo mais,
na minha cidade, Irati-Paraná, né, tá acontecendo assim vários episódios de abuso sexual por parte de professores, né? Pedofilia, abuso mesmo, né? Assim, tá acontecendo as coisas das piores espécies, né? Tem cidadão de bem envolvido, né? Tem ex-vereador do PL aí que era professor que já tá preso cagando num buraco, né? Por seus crimes aí de pedofilia, abuso sexual com menores, né? Pessoas pobres, né? Famílias, crianças de pessoas pobres, né? Que muitas vezes são compradas por esses filhos da puta, né? Principalmente aí os cidadãos de bem, aqueles que gostam de arrotar a virtude, né? Mas que a gente sabe que é mais podre do que qualquer um de nós. Né? Então, assim, o que está acontecendo, pessoal, nas escolas, vocês precisam ficar muito atentos, porque a escola, né, ela se torna ali um braço da nossa casa para desenvolver um ser humano. Né? A criança ela vai para a escola para aprender a ser alguma coisa. Né? Se é que hoje em dia as escolas ensinam alguma coisa. Né? Principalmente essas escolas de modelo cívico-militar. A gente não sabe o que acontece, né? Pouco divulgado. Isso aqui veio à tona porque veio, né? E se não tivesse vindo, essa família ia ficar sem resposta, né? A gente vê episódios aqui, meses atrás teve em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, né? Uma aluna agredindo a outra dentro da escola. Então, assim, se você não tem controle, né, dentro de uma escola cívico-militar nem para cuidar dos alunos, como que você vai ter controle, né, depois que você formar esses alunos da base da pancada? Sabe, é absurdo. A educação ela não é construída com medo, né? A educação para profissionais dedicados é um dom, né? Ensinar é um dom, né? Eu tenho todo o respeito por todos os professores bons que eu tive, porque eu tive também muitas laranjas podres, né? Hoje em dia, acontecendo tudo que está acontecendo lá na minha cidade, a gente começa a puxar pela memória, né, de coisas que a gente via na sala de aula e se a gente abrisse a boca, muita gente poderia cair. Então é melhor nem entrar nesse assunto. Então é isso. Ratinho Júnior, eu espero que você não consiga, né, implementar esse modelo. E se você conseguir, eu espero que você consiga fiscalizar, né, essas escolas. Né? Você vai colocar ali seus bombeiros aposentados, seus policiais aposentados na direção dessas escolas, mas o mínimo que você tem que fazer, né, a resposta mínima que você tem que dar para o povo é transparência dessas escolas. Tá? Era esse o meu recado de hoje, tá, pessoal? Eu não quero me aprofundar mais no assunto aqui, porque, como eu falei para vocês, eu tenho filha, né, e isso acabou me tocando muito, né, justamente por ser uma criança. Obviamente que a gente se compadece com qualquer tipo de agressão, seja a pessoa de qualquer idade, mas quando acontece com uma criança, né, a parte sentimental, ela vem muito mais, né, à tona do que a parte racional. Então, assim, se eu continuar falando aqui tudo que o meu sentimental quiser falar, né, a gente pode ser que eu tenha um problema, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir, tá? Pensem nisso, pesquisem, procurem, né? Eu vou ler um dado para vocês aqui, ó. O Paraná ele já tem 312 escolas militarizadas, né? É o maior sistema cívico-militar do país, né? Então são quase 200 mil alunos dentro dessa lógica policialesca e agora eles querem expandir ainda mais, né? Vai ter controle? Se esse tipo de coisa começar a acontecer aqui no Paraná, vão começar a abavar caso? Não sei. Se é que já não acontece, né? Então é isso, pessoal. Obrigado por me assistir até aqui e até a próxima.